Seja muito bem-vindo ao Base Talk dessa semana. É muito bom estar com você aqui. E nessa semana, mais uma vez, estamos trazendo para você a pregação do domingo, onde nesse momento nós vamos nos aprofundar um pouco mais nela, num formato de bate-papo, num formato mais leve, onde a gente pode trazer aqui o conteúdo da Palavra de Deus. Você pode acompanhar aí da sua casa. Não se esquece, se você ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal, curte esse vídeo, ativa ali as notificações para você estar sempre recebendo as novidades e encaminha, porque com certeza essa palavra vai falar com você. Encaminhe aí para as pessoas que você sabe que estão precisando ouvir sobre espera, sobre paciência e sobre perseverança. Porque o tema da pregação do domingo que a gente vai falar hoje foi exatamente isso: esperar é caminhar. E para conversar hoje, nós temos ele que está aqui toda semana, Pastor Vitinho. Seja muito bem-vindo. É um privilégio estar aqui de novo, compartilhando da palavra. Hoje, uma manhã mais que especial, né? Claro que toda manhã é especial quando nós compartilhamos da palavra, mas hoje com a minha digníssima. É isso aí. Pela primeira vez aqui no Base Talk, a gente vai ter uma presença feminina e hoje nós trouxemos ela, claro que é especial, a primeira dama da casa do Pastor Vitinho, Iana. Olá! Eu vim aqui hoje limpar a minha imagem, né? Porque quem assistiu a pregação de domingo, e também pode até assistir no YouTube, viu que eu fui mencionada várias vezes, né? Verdade. Quando você tá chateado com sua esposa, quando tem o pecado da sua esposa, quando sua esposa faz alguma coisa que você não gosta. Então, assim, eu fiquei até me questionando o que eu tava fazendo de tão errado. E eu vim aqui, pelo menos, pra tentar limpar a minha imagem, né? É verdade, verdade. Gente, para vocês verem quem manda em casa, né? Fui mencionada várias vezes, então eu quero estar lá para dar minha palavra. Dar minha palavra. Então, vai ter o seu momento aqui, Iana. Então, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar o nosso Base Talk de hoje. O tema da pregação do domingo que o pastor Vitinho trouxe para a gente foi esperar é caminhar, baseada no texto de Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 12, e eu vou ler aqui antes da gente começar. Então, a partir do versículo 7, o apóstolo Tiago vai dizer: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Vocês já ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Que o sim de vocês seja realmente sim e o não seja não, para que não caiam em condenação. Esse é o nosso texto de hoje e eu já vou jogando uma pergunta aqui de aquecimento para o pastor Vitor. O resumo, pastor, da sua pregação começa dizendo que esperar em Deus não é passividade, mas é uma caminhada. E numa cultura que a gente vive hoje de gratificação instantânea, de resultados imediatos, por que a gente tem tanta dificuldade de entender que a espera exige esforço? Nossa, que profundo. Profundo. Poderia até trazer isso como na introdução, mas eu não tenho uma mentalidade tão grande para pensar o que tu pensou, mas tudo bem. Cara, assim, isso também diz respeito ao tema passado do fast food, né? Porque nós queremos, sim, uma fé rápida, respostas rápidas e tal. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que não é bem assim a nossa fé, né? Às vezes a resposta de Deus vem de uma forma não tão rápida como nós esperamos. E esse tempo de espera, Tiago está nos chamando para não viver acomodados,
mas para nós vivermos essa fé que nos faz caminhar. E como que nós caminhamos? Caminhamos na expectativa, primeiro, de que Deus está voltando, de que temos que ter paciência com os nossos irmãos, aquilo que a gente vai falar ao longo do nosso bate-papo. Então, com toda certeza, esperar em Deus é extremamente difícil, porque nós estamos inseridos numa cultura, né, de fast food, que tudo é muito rápido, mas nós cremos que o Senhor nos chama para viver essa caminhada, esperando nele de uma forma mais esperançosa, né? Perfeito. E agora eu jogo para nossa estreante aí do podcast. Será que eu vou conseguir? E Ana, mas a gente vê aí no começo, no versículo 7, a primeira frase logo, de Tiago. Ele vai dizer: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E essa certeza da volta de Cristo, ela acaba sendo, para os cristãos, o fundamento da perseverança, não é isso? Aqui eu gosto muito dessa comparação que ele faz, que ele traz a questão da primavera, das estações, do fruto, porque no nosso meio cristão a gente fala muito das estações, né? Tudo tem uma estação, um tempo certo, um propósito, mas quando a gente está na estação mais fria, de inverno, a gente facilmente se desespera, porque a gente justamente perde de foco o foco nessa esperança, a esperança da vinda do Senhor. E eu gosto muito, um dos meus filmes preferidos é As Crônicas de Nárnia. E eu gosto muito no primeiro filme, que eles estão ali sentados na mesa do castor, na casa do castor, aí tá lá eles conversando sobre o inverno e a feiticeira branca, mas quando eles citam que há uma esperança, que há o Aslan, parece que a feição deles muda, o olhar deles muda, e eles começam a ter aquela convicção de que aquele inverno não seria para sempre. Perfeito. De que há alguém que vai vir e vai salvá-los e vai redimir Nárnia. E aí eles começam nessa busca. E é justamente isso, eles não ficam esperados lá sentados esperando o Aslan vir. Eles vão em busca do Aslan. Eles começam essa trajetória, essa jornada, passam por diversas dificuldades, mas mudou ali o coração deles, a partir do momento que eles sabem que tem uma esperança, que o inverno não será para sempre. E é isso que muitas vezes falta em nós, porque às vezes nós somos sufocados, às vezes o inverno parece que é longo demais, às vezes parece que não vai passar, e às vezes a gente bota até a nossa esperança em coisas terrenas, né? Quando isso acontecer, quando isso se realizar na minha vida, eu vou ser alegre, eu vou ter paz, eu vou ser feliz. Mas a nossa esperança, ela não está nas coisas dessa terra. Ela está em algo muito maior, muito mais duradouro, muito mais certo, porque as coisas dessa terra, elas não são certas. E é exatamente nisso que a gente pode confiar, na vinda do Senhor. É essa esperança que muda realmente o nosso coração, assim como mudou ali para aquele, né, falando de forma fictícia ali, né, para aqueles personagens, muda a nossa convicção, muda a nossa forma de enxergar, muda a forma como a gente vai caminhar, porque nós sabemos em quem confiar e nós sabemos que o nosso Deus, ele não falha, ele cumpre as promessas dele, então ele vai voltar. Então isso muda completamente como a gente vai lidar com as dificuldades, com o inverno. Perfeito. Muito bem colocado. E essa analogia é muito legal para a gente compreender esse tempo de espera, né? É muito, muito interessante, né, Pastor Vitor? E ele usa essa palavra, né? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aqui tem um termo aqui para esse pacientes, né? Que tem um significado diferente do que a gente entende hoje como conceito de paciência, não é isso? Isso. Inclusive, essa palavra, ela aparece aqui 7 vezes, né? Só que algumas traduções, algumas variações, na verdade, trazem até 9 vezes a palavra paciência, né? Microtreos, né? Que seria a palavra para paciência aqui, que aparece 7 vezes.
a 9, né, com suas variações. E ela traz uma ideia, assim, de algo que vai se prolongar. Então, tipo assim, é como se fosse uma resistência prolongada. Então, assim, não é algo... É interessante, assim, quando a gente estuda essa palavra, é interessante porque quando nós olhamos... Quando a gente olha esse texto e pensa sobre paciência, a gente pensa que a paciência vai vir assim, instantâneo, né? Só que não vem. A paciência é uma coisa que vai sendo construída na nossa vida diante das situações que Deus vai nos colocando. Isso se alinha com o próprio termo que Tiago está trazendo aqui, né? Que é uma resistência prolongada. E Deus vai nos colocando em situações, né, para que a gente tenha mais resistência, essa resistência se prolongue, né, se permaneça. Inclusive, se a gente for fazer uma análise do contexto, a gente vai perceber que aqueles irmãos estavam precisando de resistência. Porque Tiago escreve para as 12 tribos da diáspora, né, que houve ali uma perseguição, né, por conta de um líder específico. Não se sabe exatamente quem é, mas houve a perseguição. E os israelitas, foram para vários cantos, né? Então as 12 tribos diz respeito ao povo de Israel. Então os israelitas que estavam ali, eles se dispersaram e foram para algumas regiões e ali fizeram pequenas comunidades porque eles se converteram e tal, esses israelitas. Só que houve a perseguição e tal, e eles ali estavam nessas situações difíceis. Inclusive, muitos parentes, muitos amigos morreram por conta da perseguição. Então, foi uma situação muito complicada. E Tiago começa o texto dizendo assim, no capítulo 1, tem de motivo de grande alegria o fato de vocês passarem pelas provações. Então, a provação na nossa vida, a provação na vida deles também, não é uma situação assim de si, ou seja, uma possibilidade. Não, a provação vai chegar na nossa vida. Nós vamos ser colocados, né? Como eu falei na pregação, nós somos enxertados, nós somos colocados dentro da provação. Isso vai acontecer como uma grande chuva, uma grande tempestade, vai vir assim, de uma forma despretensiosa, e é assim que acontece na nossa vida, né? Então a gente precisa ter resistência. Tiago está nos chamando para nós termos resistência. E essa resistência vem por meio das situações que Deus vai nos colocando, né? Perfeito. Eu me lembrei agora de falando sobre essa questão de ser enxertado nas provações, né? E como isso vai mudando, né? Forjando o nosso caráter, o nosso modo de vida. Eu me lembrei que lá no interior do meu pai, que é Arari, lá é uma das cidades que passa a pororoca. Então, todos os anos tem o período da pororoca. E a pororoca acontece uma vez por dia, durante esse determinado período, eu não sei quantos meses são. Aquelas pessoas que moram lá, eu sempre fiquei me perguntando, por que a pessoa mora lá, sabendo que um dia a casa dela pode ser invadida pelo rio? Porque tem ano que a pororoca é normal e tem ano que ela ultrapassa e sai, né, derrubando as casas. E por que a pessoa mora lá? Por que ela não sai de lá? Por que ela não procura um lugar mais seguro? Só que quem mora lá e quem já conhece o dia a dia de lá já está preparado para quando a pororoca chega. Então, assim, as casas de lá hoje já são preparadas para resistir, já são preparadas para saber o que fazer se, por exemplo, vier uma cheia anormal. Então, eles já estão preparados para isso, né? E aí, Ana, eu vou jogar para ti essa daqui. E aí, eu vejo que aqui, essa paciência nas provações, no sofrimento, deixa o nosso coração mais firme. Assim, a gente pode dizer isso, né? Que a gente acaba tendo um coração mais firme, protegido contra certas concessões morais que a gente permitiria se a gente não tivesse sido forjado. Deu pra entender? Deu. Um pouco. Pelo que vocês estão falando aí, né? E a gente vê que a paciência é um treino, né? Então, tu vai sendo colocado em situações e tu vai sendo treinado e aquilo vai se aperfeiçoando e tu vai ficando mais paciente, mais confiante mesmo no Senhor. E essas provações, elas vêm como
um espelho para mostrar para nós o quanto que nós não somos tão bons quanto a gente pensava que era. O quanto que, às vezes, nosso coração tá cheio de orgulho, tá distante do Senhor, tá querendo, muitas vezes, barganhar com Deus, né? Eu lembro de situações que a gente passou quando foi casar, e aí deu errado alguma coisa. E aí eu fiquei muito, muito revoltada, assim, muito triste porque tinha dado errado. E eu lembro que, pecadora como sou, fui orar e disse assim, mas Deus, como assim a gente faz tudo certo? A gente seguiu as regras, a gente fez tudo certo, por que deu errado? Então, ali Deus me mostrou, botou um espelho no meu coração, me mostrou o quanto que, na verdade, eu estava fazendo as coisas certas para ter as bênçãos de Deus. Sim. Para ter os meus sonhos realizados, para ter as minhas vontades realizadas. Então, a aprovação ali, ela foi um treino, ela nos treinou, claro, para outras coisas que a gente iria passar durante o casamento. Mas ela também foi um espelho para me mostrar o quanto, na verdade, eu não era tão boa assim quanto eu pensava. Eu fazia as coisas para parecer boa e até para barganhar com Deus. Deus, tá vendo como eu sirvo? Tá vendo como eu faço? Tá vendo como a gente segue as regras? Então, cadê de volta a contrapartida, né? Então, muitas vezes, o Senhor, Ele faz isso para nos mostrar e Ele faz isso porque Ele sabe que se Ele nos der as coisas que a gente pede, muito provavelmente a gente vai botar essas coisas no lugar dele. Sim. E Deus prefere que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nos mantenhamos no caminho, do que nos dar as coisas para que a gente fique confortável aqui, mas esteja longe dele. Então, muitas vezes, Deus vai fazer isso e ao longo, assim, dessa trajetória, eu vi que, na verdade, isso não era uma punição, era amor. Era Deus amando os seus filhos, porque Ele não vai nos deixar longe dele. Ele não poupou o seu filho, né, para não nos deixar longe. Então, é um treino e um espelho. E, muitas vezes, também uma proteção do Senhor. Sim. E não uma punição, como às vezes a gente interpreta ali na nossa... Nosso coração pecaminoso mesmo, né? Amém por isso. Mas eu acho que tu não tá te limpando, não, porque tu tá trazendo mais coisas. Em vez de eu me limpar, eu tô trazendo mais problemas. mais coisas que eu sou mas isso aí Deus já tratou. Isso aí Deus já tratou. Ixi, tem que tratar muito Tá mais. resolvido, isso aí tá resolvido. Pastor Vitor, seguindo aqui, a gente pega o versículo 7b, em que ele vai trazer, então, a ilustração aqui, a metáfora do agricultor, que faz o seu papel, semeia, planta e ele confia na providência divina, não é isso? Com certeza, é justamente isso que a Iana está falando. Nesse tempo de espera, que nos leva consequentemente a esse tempo de paciência, termos paciência, não é um tempo que Deus não está trabalhando. Porque nós pensamos assim, quando Deus está em silêncio, quando Ele não está nos dando coisas, sonhos que Ele realiza, coisas assim maiores, né? Não, Deus não está agindo na minha vida. Só que eu concordo eu trouxe até isso na pregação, que eu concordo com o Tim Keller, quando ele diz que aqui o agricultor não é simplesmente Tiago dizendo assim, olhem para o agricultor, ele está lá, planta, não tem governo sobre o tempo e ele confia em Deus. Então, diz respeito à confiança. É verdade, também tem esse ponto da confiança, de nós confiarmos em Deus e tal. Mas eu entendo que aqui, e por isso se alinha aquilo que ele está falando sobre as provações também, que nós passamos, é que o agricultor, ele não vê o trabalho que está acontecendo, porque a maior parte desse trabalho está dentro da terra. Uhum. Então, assim, ele está esperando uma coisa que ele não está vendo, mas ele sabe e tem fé, né, que aquilo dali está germinando, enfim, os processos que eu não sei de uma planta, né? Mas assim, é isso que Deus faz na nossa vida. Não é... Eu entendo que
muitas vezes, tipo assim, 90% das vezes que na nossa vida do trabalho de Deus não é aparente. Deus está trabalhando no ordinário. Já diria Cassiane, né? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Olha aí, rapaz. Jorge, por Jorge, favor. presta atenção. Essa sim é uma música de crente. Pois é, então assim, falando de agricultura, auê, né? Então... Tô brincando. Então assim, o grande chamado que o Thiago tá trabalhando é que Deus, ele trabalha em nós no ordinário da nossa vida, mudando o nosso coração. Por isso que ele traz aqui a figura do agricultor, que ele fala assim, vejam o agricultor. O agricultor, ele aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e primavera. Então, diz respeito tanto à paciência, temos que ter paciência, como também a nós não vermos o que Deus está fazendo de uma forma aparente, mas isso não significa que ele não está trabalhando, né? É muito difícil a gente ver isso quando a gente está passando por situações, né? Nossos irmãos podem estar passando por alguma situação, Iago está passando por essa situação de provação, mas a gente percebe que, cara, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Que eu acho que quem está nos assistindo gostaria muito de tirar essa dúvida. E eu gostaria muito de tirar essa dúvida. É pessoal, então, né? Também. Também. Estou passando por um deserto. Baseado aqui no que o Thiago está falando, como é que a gente consegue, na prática, discernir? Isso é um deserto necessário? É Deus está trabalhando sem eu ver? Né? Ali as raízes estão trabalhando e o agricultor não estou vendo. Existe a possibilidade de não ser um deserto. Deixa eu ver se eu consigo me colocar direito. Todas as vezes que eu passar por um momento assim, é um deserto em que Deus está trabalhando, ou existe a possibilidade de não ser... De não ser um deserto. De não ser o trabalho de Deus, de ser algo que eu me meti. Com certeza. Uma Entendeu? consequência, né? Uma consequência. Com certeza. Como que eu faço como que eu tenho esse discernimento? Não, com certeza. Uma pergunta excelente. Todas as vezes que Deus nos coloca em um deserto, não pressupõe pecado. Eu acho que essa é a diferença. Então, assim, a gente consegue discernir quando nós nos metemos em encrenca, quando nós nos colocamos por conta do pecado. Vou te trazer uma situação. Por exemplo, tem uma situação no trabalho que eu estou, sei lá, burlando lá algumas coisas para que eu prospere, né? A gente estava até falando disso antes da Iana chegar, né? Uhum. Sobre uma prosperidade que a gente tenta por meio da corrupção e por meio, né, de fazer coisas erradas, né? Aí a gente se coloca nessa situação. Aí o que acontece? Vamos supor que alguém descobre. As autoridades. As autoridades descobrem. Sim. E vai bater lá na classe K. A PF. A Polícia Federal vai bater lá na classe K. Né? Tô trazendo uma ilustração, tá, gente? Você aplica isso pra sua vida. Né? A Polícia Federal bate lá na classe K. Isso é um deserto de Deus? Não, isso se chama vergonha na cara. Um pecado que eu cometi, né? Que Deus não me colocou no deserto, não. Isso não se chama deserto de Deus. Isso se chama irresponsabilidade, isso se chama pecado. Então, muitas vezes, algumas situações da nossa vida, nós nos colocamos porque nós pecamos, né? E nós nos colocamos em situações de encrenca. Sim. Né? Isso não quer dizer que Deus também não use essa situação para nos colocar no deserto. Ainda está sob o governo dele. Perfeito. Então, gente, entendam uma coisa, por favor. Nós que fazemos parte do povo de Deus, existe o processo de santificação. Meu amigo, Deus vai usar todas as armas possíveis, todas as situações possíveis para transformar o nosso coração. Perfeito. Entende? Então, nós nos colocamos em encrenca. E Deus, de uma forma maravilhosa, com a sua graça, com a sua compaixão, Ele muda essa situação de encrenca que nós nos colocamos e transforma essa situação em um grande deserto para que a gente mude o nosso coração. Então,
é difícil a gente fazer essa... É uma linha tênue? Mas a gente não pode esquecer que Deus é que governa todas as situações. Tanto que o que Calvino sempre dizia é que o diabo é até o cachorrinho de Deus, né? Tá na coleira de Deus. Ele nunca faz nada sem Deus tá permitindo que ele faça, entende? É só a gente olhar, por exemplo, para a vida de Jó, né? Deus tirou... Inclusive, o Thiago também vai falar sobre trabalha sobre isso, né? Tipo assim, Jó passou por tudo isso. Passou por tudo isso por quê? Mesmo ele sendo um homem íntegro, porque Satanás foi lá e tentou a vida dele. Mas a gente entende no capítulo 1 que foi Deus que permitiu. Então, assim, Satanás não toca na nossa vida se Deus não permitir. Essa é a verdade. Perfeito. Eu acho que a gente sempre se coloca num lugar, quando a gente faz essa pergunta, será se é Deus tratando? Será, né, o que é? A gente sempre se coloca num lugar como se a gente não tivesse nada a ser trabalhado, né? Sim. Não, eu sou muito bom, Deus não tem nada o que trabalhar em mim, eu não tenho pecado nenhum, isso aqui deve ser alguma coisa assim que ele errou, era para outra pessoa e acabou vindo para mim. E aí a gente sempre se coloca nesse lugar de, não, eu não tenho nada a ser trabalhado, não, eu não tenho pecado, não, eu não estou entendendo. De fato, muitas vezes a gente não vai entender, realmente, mas... sempre tem algo que Deus quer trabalhar. Sempre vai ter algo em nós a melhorar, a não ser que eu já seja... crentão, né? Crentona, tu é doido, super-herói. E mesmo o crentão tá dentro de um propósito maior, né? Exatamente. E aí tem esse outro ponto que a gente se coloca como se nós fôssemos, né, o alecrim dourado. O centro do universo. O show de Truman, que a gente que tudo acontece assim pra mim, né? E Ana tá muito cultural. Poxa, é legal, eu devia ter usado essa ilustração semana passada. Como se tudo acontecesse assim pra mim e não pra glória do Senhor, né? Pra algo muito maior do que a minha vida, né? Então, às vezes esses momentos também a gente tem que ser mais humilde, né? Em todos os momentos, mas especificamente nesses momentos que a gente quer questionar, que a gente quer, sabe? Será tentar discernir e tudo. No final das contas, tu vai ter pecado a ser tratado. Então, deixa logo Deus tratar, entendeu? Independente se foi um pecado que tu fez, de fato, né? Tu foi corrupto, ou se é alguma coisa dentro do teu coração. Vai ter alguma coisa para ser resolvida, ser tratada, a não ser que tu seja muito, muito evoluído. Ou seja, em qualquer uma das opções, a nossa atitude deve ser a mesma, exatamente. Né? Discernir não muda o nosso posicionamento. Perfeito. Bom, a gente caminha para o versículo 9, que ele vai dizer assim: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. E é curioso aqui como o Tiago vai conectar a vinda do Senhor com a nossa paciência com os outros. Faz essa ligação aí, pastor Vitor. Cara, que doideira, Agora né? vai começar as indiretas. Gente, assim, que estranho, né? Não, quando eu estava estudando esse texto, que estranho. Aparentemente, que estranho. Porque, assim, ele começa falando sobre paciência, fala sobre paciência no versículo 8 e vai retomar o tema da paciência e da perseverança nos outros versículos que a gente vai ler. E no meio disso, ele fala sobre não se queixar dos irmãos. Aí eu fiquei assim, cara, mas pra que Deus vai enfiar um tema, né? Aqui a gente sabe que é Tiago, mas é inspirado por Deus, claro, né? Vai enfiar um tema de se queixar dos irmãos num tempo de paciência e espera. Não faz sentido. Só que aí é que tá o grande lance, o pulo do gato. É justamente isso que Deus quer trabalhar. Porque não se resume a nós somente. Aquilo que Deus está trabalhando também deve se abrir para a igreja, para a comunhão com os nossos irmãos. Por isso que aqui a Bíblia fala: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. No tempo de espera e no tempo das provações e na evolução, no processo, né, no progresso de santificação, nós vamos nos tornando mais evoluídos, por assim dizer, né? Deus vai transformando o nosso coração, vamos ficando um pouco mais crentes, vamos sabendo lidar com algumas situações e tal. E quando a gente olha para trás, tem um monte de irmão que começou o processo agora. E a nossa tendência é o quê? Tô um pouquinho mais evoluído, olho para trás e tem gente pecando, e tem gente falhando. Aí a gente começa a fazer o quê? Murmurar. Que o termo aqui que aparece para queixar é murmurar.
né? Aparece em Filipenses 2:14, 1 Coríntios 10 também, né? Que fala sobre murmuração. E é assim que nós fazemos muito, né? Inclusive, eu trouxe o contexto da nossa família. Mais uma vez, né? Mas agora eu não vou falar dela, vou falar de mim, para equilibrar, né? Uhum. Eu acho melhor ela falar de ti. Então, assim, muitas vezes eu não tenho paciência com a Iana porque eu me acho mais evoluído. Ora, eu sou mais crente, olho para trás, minha esposa tá falhando em alguns aspectos, né? Em algumas coisas com Deus, eu não tenho paciência e eu começo a murmurar. Senhor, resolve logo esse Esposa que tu me problema. deste. Esposa que tu me deste. Pois é. E aí o que acontece? O texto, entra o texto. Não se queixem uns dos outros. E assim, eu trouxe também o contexto do atendimento. Aí a gente escuta. Cara, eu tô sem paciência com meu pai, minha mãe, com meus filhos. Tô sem paciência com os meus filhos. Só que, pensa bem, no tempo que você precisou de paciência, Deus acima de tudo e as pessoas te deram paciência. Só que agora, quando as pessoas estão precisando de paciência de você, nós não fazemos. Nós nos queixamos, nós murmuramos. Imagina se se Deus fosse como nós, né? Se ele não tivesse a paciência como a gente também não demonstra na vida dos nossos irmãos, a gente já teria sido fulminado já. Aqui, né? E em vez da gente olhar para essa graça e continuar, né, derramando essa graça na vida dos outros, a gente quer a gente trava, a gente quer ser só para nós, só nós merecemos, só nós não temos só as pessoas têm que ser misericordiosas com a gente, mas nós não podemos ser com ninguém. Os outros não têm espaço para errar com a gente. A gente, quando erra, a gente quer compreensão, né, perdão, misericórdia, graça, mas os outros não têm espaço para errar com a gente. E a gente acaba travando, né, esse mover que Deus já derramou em nós. Em vez da gente passar adiante, a gente trava em nós, né? E isso é um grande problema hoje nos relacionamentos, né? De amizade, de namoro, casamento, com filhos. É a gente realmente não olhar da perspectiva celestial. Sim. Do céu, de que recebemos e devemos dar também. Sim. E ainda tem uma notícia melhor ainda. Sempre vão ter pessoas novas, menos evoluídas, usando o termo que o pastor usou, sendo bem cuidadoso com esse termo. Sempre vão ter pessoas novas na sua vida que você vai estar precisar exercitar todo o tempo essa graça, essa paciência, né? Mas tem o final do texto, ele diz assim: o juiz está às portas. O que ele quer dizer com isso aí, pastor? Maravilhoso. Esse texto aqui, esse trecho, né? Melhor dizendo, é maravilhoso. Porque ele tira o nosso julgamento e coloca o julgamento para Deus. Então porque assim... Que é quem pode julgar, né? Quem é que pode julgar. Então, tipo assim, o que o Tiago tá dizendo assim? Olha, não murmurem com seus irmãos, porque vocês não são os juízes dele. E Deus é o juiz. Entende? Então, o trecho fala assim, ó. Não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados, porque o juiz está à porta. Isso aqui me lembra de um trecho que Jesus fala também, né, lá no Evangelho. Que antes de você julgar, né, você primeiro precisa olhar a trave do seu olho, para depois você olhar pro cisco do olho do seu irmão, né? Antes de você olhar pro cisco do olho do seu irmão, olhe primeiro a trave, né? É interessante porque ele usa a trave, né, e o cisco. Então assim, tem coisa maior no seu coração, em você, do que aquilo pequenininho que você tá vendo na vida do irmão, né? Então nós precisamos de fato deixar a condenação, porque é Deus que condena. Só que eu preciso também abrir um parêntese, porque a gente também não pode entrar naquela não vamos julgar, né?
Então a gente pode falar mais de ninguém, não pode... Não é isso que o texto está dizendo, né? Não pode mais exortar ninguém, não pode pois mais... é. A gente poderia entrar nessa linha aí que é equivocado, não é isso que o texto está dizendo. Falando sobre esse julgamento criterioso que leva a uma condenação. Tipo assim, meu filho não tá crescendo na fé, não está evoluindo na caminhada cristã. Esse daí, meu amigo, tem jeito não tem jeito. Condenação. Sim. Compreende? E eu sou impaciente com o momento dele, digamos assim, o momento de relacionamento dele com Deus. Talvez ele ainda não amadureceu, né? E a minha impaciência vai continuar fazendo com que ele não amadureça, né? Se eu me coloco ali como um irmão para ajudá-lo, né? Exercendo a paciência, ele amadureça. Mas se eu me coloco como impaciente, como aquele que julga e condena, ele paralisa ali, né? É mais ou menos isso? Entendi certo? É isso aí, com certeza. O Charles Spindle, ele diz assim, ó, a murmuração nasce quando esquecemos que não somos o oleiro e que o barro não é o mesmo. Então, assim, tem gente na nossa comunidade que não se fala porque se acham muito evoluídos, usando esse termo, porque brigaram ou porque... E não estou falando só de uma pessoa ou duas pessoas, não. Estou falando de algumas pessoas, né, que não se falam porque discutiram, porque se desentenderam em algum momento. Meu irmão, sabe o que é isso? Isso se chama murmuração. É nós reconhecermos que nós somos tão grandes, tão grandes, tão grandes, que a gente não consegue se abaixar um pouquinho, se humilhar, assim como Cristo fez, né? Para a gente poder estender a mão para o outro. Então, esse não é o caminho. E quem separa o joio do trigo não somos nós, né? É o Senhor que faz essa separação. A gente está aqui somente para cumprir aquilo que Ele ordenou que nós fizéssemos. Pregar o Evangelho, fazer os discípulos. E essa caminhada é uma caminhada em que o ferro afia o outro, né? Sim. Então... como o Vitor está falando, a gente se colocar numa posição de humildade, de saber que nós também temos coisas a serem tratadas, muitas vezes, por aquele irmão que a gente acha que é inferior, sabe? Sim. Muitas vezes aquele irmão, ele vai nos ensinar muita coisa. Por exemplo, às vezes, durante a nossa caminhada, e aí eu falo dentro do contexto evangélico mesmo, né, do gospel, e eclesiástico mesmo, né? A gente vai assumindo cargos, a gente vai ali se desenvolvendo, dons, talentos, e a gente começa a se desviar do verdadeiro propósito, né, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração lá no início. Eu estava fazendo essa reflexão, inclusive ontem, que esse ano vai fazer 10 anos que o Senhor me chamou de volta. Foi com 16 anos que a graça do Senhor me alcançou. E ao longo desses 10 anos, praticamente 9 anos e meio, 9 anos eu estava exercendo algum cargo de liderança na igreja, né? Cuidando de pessoas, enfim. E é impressionante, e eu poderia ser hipócrita e dizer que não, foi só crescente, foi linear essa jornada. Mas não, e tiveram momentos que várias vezes eu me perdi, várias vezes o Senhor me encontrou, várias vezes o Senhor foi atrás de mim. Várias vezes a gente está lá servindo e a gente está com o coração distante, várias vezes a gente está aconselhando e a gente está com o coração sem amor. Várias vezes, e o Senhor vai lá e restaura a gente, e nos aponta o caminho certo. E ao longo desse tempo, a gente aprende como performar no meio cristão, né? Então a gente aprende como falar, a gente aprende o que vestir, o que não vestir, o que não falar. A gente aprende que sábado tem encontro de jovens, né? Tem PB. A gente aprende que domingo tem culto. E aí a nossa rotina, a nossa agenda, a gente facilmente consegue se adaptar, se acostumar. Mas... E aí a gente aprende tanto que a gente perde de vista o Senhor. Às vezes, aquele irmão que está começando agora está tão apaixonado que ele te lembra. Sim. Hora de voltar pro primeiro amor. Então, assim, olha como é a vida em comunidade, em igreja. Às vezes tu tá lá
cheio de orgulho, cheio de ego, porque tu tá há 10 anos, né? Tu tá ali cuidando, tu tá ali fazendo coisas, tu tá servindo. Há muito tempo tu acha que tu tem alguma coisa, tu tem um currículo gospel, mas tem lá o irmão que conheceu Jesus semana passada e ele te lembra: olha, aqui, o evangelho é esse. Essa é a graça. Hora de voltar pro primeiro amor. Então, essa é a beleza da vida em comunidade. Sim. É tu se colocar numa posição de humildade, de entender que tu não tá ali como o bambambam da história, mas, na verdade, tá todo mundo no mesmo barco, caminhando em direção ao Senhor. Perfeito. E a gente não entra nessa religião de desempenho, né? É uma religiosidade. Os fariseus eram isso, né? Uma religiosidade de desempenho. Quem era cada vez melhor. Eu me lembro, tu falando aí, eu me lembrei do cego. Foi o cego que Jesus curou. E aí os fariseus chamam ele para dentro do templo para dizer que ele tá mentindo. E aí chamam os pais dele para saber se realmente ele era cego de nascença. Ou seja, eles não estavam acreditando. E aí chega uma hora que ele diz assim: olha, eu não tenho mais o que falar pra vocês. Eu só sei que eu era cego e agora eu tô vendo. Glória a Deus. E pronto, é o novo convertido, né? Cheio de amor por Jesus. Eu era cego, agora eu tô vendo, eu amo esse Jesus. E o cara lá no desempenho. Não, mas como foi isso? Peraí, onde tá aqui? Deixa eu ver aqui. Mas tu sabe o que é graça irresistível? Tu sabe? E exatamente. Como assim? Como assim agora? Tu tá com Jesus? Tu nem sabe aqui a doutrina, a lei. Tu conhece agora a teologia sistemática? Tu conhece agora a teologia reformada e tal? Aí ele falou assim: não, eu só sei de uma coisa. Eu tava cego, agora eu vejo. Cara, é lindo. Maravilhoso. Bom, a gente continua então indo aqui pro próximo tópico, né, da pregação. Nos versículos 10 e 11 a gente vai ver que Deus é um Deus cheio de compaixão e ele vai trazer os exemplos aqui, né, dos profetas e de Jó. E aí, pastor Vitor, muitas vezes a gente acha que Jó foi paciente por causa que ele tinha essa paciência, né, uma força que vinha dele, né, uma força interior. Mas no teu sermão, tu deixou bem claro que essa paciência, essa perseverança dele veio do governo de Deus sobre a vida dele, não é isso? Com certeza. Eu escutei algumas pregações já que seja como Jó. Tenha a paciência de Jó. Tem essa expressão, né? A paciência de Jó. Tenha a paciência de Jó. Será que eu aguento? Gente, assim... que Jó passou. Vocês estão entendendo que não é a paciência de Jó. A expressão não é tenha paciência de... Não. Tenha a paciência de Deus que Deus deu para Jó. Sim. Entende? Então, assim, não é sobre as nossas próprias forças. Jó só perseverou, e esse é a interpretação de Tiago aqui para o contexto de Jó. Diz: vocês ouviram falar da paciência de Jó? Viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Pois é, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, assim, é claro, Jó só chegou no final do capítulo glorificando mais a Deus, compreendendo mais de Deus. E Jó fala, né? Antes eu apenas ouvia falar, agora eu conheço verdadeiramente o Senhor. Então, quem é que proporcionou tudo isso na vida de Jó? O Senhor. Então, a Bíblia fala: o fim que o Senhor lhe proporcionou, ele é cheio de compaixão e misericórdia. Então, diante das nossas falhas, diante de tudo que nós passamos mesmo, tudo, dor, sofrimento, tudo. Nós só iremos chegar no final porque nós somos alvo, melhor dizendo, de uma forma intensiva da compaixão de Deus. É aquele Amém. Texto mesmo, né? Tipo assim, a gente fala bonitinho e tal. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Gente, nós não entendemos a profundidade do que a gente está falando. É tipo assim: pecamos. Deus renova. Pecamos amanhã. Deus vai renovar. Pecamos. Sexta-feira, né? E Deus vai renovando. Então, esse é o favor de Deus, pô. Não tem outro caminho. Isso é maravilhoso. Isso é um alívio, né? Saber que não tá nas minhas mãos. Sim, porque se tivesse. Então, esse trecho, ele abriu, assim, os meus olhos quando o Vitor estava pregando,
Porque eu falei assim, ufa. Ufa. Glória a Deus. Porque se eu fosse ter a paciência de Jó por mim mesmo, eu tava procurando em mim. Eita, não vai dar. Não sei se eu tenho. E aí, quando a gente vê, nossa, então foi o Senhor que deu essa paciência. Ufa. Tá. E é legal isso, porque tira de nós um peso de que, eu não nasci com essa característica. Não, eu nasci sem paciência, você sem paciência o resto da minha vida. Né? Eu não engulo o sapo. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. É muito interessante isso. E aqui, eu entendo, não sei se eu estou errado aí, Vitor, quando ele diz assim, e vocês viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E eu acho que quando ele está falando isso aqui, ele não está falando só da prosperidade material e de que ele trouxe os filhos e tal, mas acredito que aqui é o conhecimento do Senhor, que ele disse que ele não conhecia, só ouvia falar, não é isso? Com certeza, é isso aí. Então, quando nós somos enxertados nesses momentos, né, a gente começa a provar daquilo que a gente prega. Cara, isso é muito fantástico. Porque a gente diz assim, Deus é bom. Só que o texto bíblico não diz somente que Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, existe provar da bondade de Deus. Então, nós que subimos no púlpito para pregar sobre a bondade de Deus, muitas vezes não estamos bebendo dessa bondade. E quando Deus nos coloca em momentos como esse, de provação, de dificuldade, a gente começa a provar da bondade do Senhor, do favor, da compaixão, do perdão, né? Então, isso é assim, maravilhoso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Amém. E a gente vai então para o último ponto, versículo 12, que é esperar com integridade. Então, Tiago vai trazer aqui essa orientação para os irmãos, né? Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, que o sim de vocês seja realmente sim e o não seja não, para que não caiam em condenação. Aqui, Tiago encerra falando sobre sim, sim e não, não. E a pergunta é, qual é a conexão, Pastor Vitor, entre a integridade da nossa palavra, né, a fé que a gente professa, mas também com a espera, com a perseverança, e com a expectativa da volta de Jesus? Como é que ele faz essa ligação de tudo isso? Esse trecho especificamente tá partindo também da ideia dos profetas, né? Então, aqui eu concordo com o Tim Keller quando ele fala que quando a gente olha para a vida dos profetas, os profetas, e também a vida de Jó, eles não tiveram, como a Iana está falando, esse contexto linear. Eles não tiveram uma vida linear, tipo assim, tiveram constantes o tempo inteiro. Não, os profetas tiveram altos e baixos, altos e baixos. E por conta da pressão que eles estavam levando da vida, do próprio cargo, né? Do conhecimento do povo e discernimento do povo e pregação da palavra e tal. Eles eram os responsáveis por isso, os profetas, né? Então a pressão muitas vezes nos leva a perder essa integridade, a não vivermos uma vida linear, vivermos uma vida de altos e baixos, onde o nosso sim não passa mais a ser sim, o nosso não passa mais a ser não. A nossa palavra precisa de algo para ser validada. A nossa palavra precisa do eu juro, do juramento, porque o sim já não basta mais. Então, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte, olha, vocês, nesse tempo de paciência que vocês precisam ter, esse tempo de espera para que Deus volte, vocês precisam ter uma coisa em mente, né? E na prática também, que vocês tenham uma vida íntegra. Porque vocês não podem, na verdade, o sim de vocês não pode virar outra coisa. E o não pode virar outra coisa. Entende? Então, muitas vezes a gente fala uma coisa e a gente precisa validar isso que a gente está falando por eu juro, porque a nossa palavra já não vale mais. Então, o Tiago está falando justamente de, olha, abram mão dessa vida dupla,
entendeu? Abra mão, porque assim, não tem como você viver o caminho do Senhor, o pé no mundo entendeu? O crente Raimundo, né? O pé na igreja e o pé no mundo. Então não podemos, né? E Ana, jogar uma bomba pra ti. Não quero. Tu acha que a igreja evangélica hoje, ela não tem uma imagem muito boa perante a sociedade? Quem tá fora da igreja evangélica tem uma imagem que não é legal. Eu mesmo, antes de me converter, eu dizia que eu odiava crente, porque crente pra mim era hipócrita. Sim. E eu acho que o alerta de Tiago é exatamente isso, né? Hoje, aqui no Brasil, a igreja evangélica como um todo, ela transmite uma imagem em que o sim não é mais sim, o não não é mais não. Tu tem essa impressão também? Sim. Ou não. O que acontece? Às vezes, a gente acaba se parecendo, fazendo tantas concessões, tantos nada a ver, tantos isso aqui não tem problema, que a gente acaba se assemelhando muito mais com o ímpio do que com o justo. E aí entra, por exemplo, exemplos simples. A gente sabe que a gente não vai para tal lugar. A gente já sabe, mas a gente diz sim. Não, eu vou ver. Não, vamos. Mas a gente já sabe que a gente não vai. Eu tô falando aqui de uma coisa que simples, né? De um compromisso. Que tu já sabe que tu tem um outro compromisso, que tu já sabe que não vai dar pra tu ir. Por que a gente não diz logo não? Porque a gente quer sempre, assim, com medo de desagradar, quer sempre agradar, enfim. Então, são pequenas concessões que a gente faz, pequenas vezes que a gente diz que não tem problema, que é só uma mentirinha, que não tem nada a ver. E aí, quando a gente vê, a gente já ultrapassou tanto a linha que a gente já está se assemelhando muito mais com o ímpio do que com o justo. E às vezes a gente quer andar no limite da linha. A gente vai até onde dá. Ah, mas isso daqui é pecado ou não é? Mas isso daqui é errado ou não é? A gente recebe muitas perguntas assim. E a grande questão é por que a gente quer andar no limite? Por que a gente quer andar na linha quando a gente se alimenta do Senhor, da palavra de Deus? Muito pelo contrário, a gente quer fugir do pecado e não ficar lá passeando de mão dadas com ele e flertando com ele. Então, quando o Senhor adverte Caim, ele fala justamente isso: o pecado está à sua porta, né? E aí a gente quer ver lá na fresta se ele está mesmo na porta, quer dar uma palavrinha com ele, abrir a porta e convidar ele para entrar. E aí a gente às vezes pergunta: mas como que isso aconteceu? Nunca é de uma hora para outra. Sim. Sempre o nosso coração já está esfriando, sempre a gente já começou a perder de vista ali o nosso relacionamento com Deus. E eu não estou falando de pegar e cumprir um devocional como um compromisso de vou quitar na minha agenda. Eu tô falando de cultivar mesmo um relacionamento com Deus. A gente vai fazendo essas concessões, ou a gente vai andando no limite e a gente se perde, né? Então, eu acho que o alerta aqui para nós vamos fugir disso, vamos fugir do pecado. Não vamos ficar flertando com ele, não vamos andar na linha tênue, não vamos fazer concessões, vamos voltar, retornar de fato ao caminho, retornar de fato ao Senhor. Perfeito. Esse é o alerta. Perfeito. Integridade significa também se posicionar, né? Ser decidido. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu não faço, eu sei o que eu creio, eu sei o que eu não creio, né? Tu estava falando, eu me lembrei de uma pessoa, não lembro onde eu ouvi isso, mas isso me chamou muita atenção, que a pessoa dizia assim: eu só fui entender que eu me metia em situações difíceis com outras pessoas quando eu percebi que o meu medo era de não ser gostado pelos outros. Então, por ter medo dos outros não gostarem de mim, eu acabava dizendo coisas que eu não ia fazer, ou então eu acabava não dizendo não para certas coisas que eu deveria dizer, e isso mudou, né, toda a minha vida, ele falava. E eu comecei a pensar muito sobre isso. A gente toma muitas decisões com medo de não agradar, de não ser gostado, né? A própria igreja faz isso, né? Se colocando nesse limite que tu bem colocou, de não ser gostada pelo mundo. E aí ela entra numa esfera em que,
por medo de não ser gostada, ela acaba sendo não gostada. Uhum. Ela acaba entrando num processo de afastamento das pessoas. Então, Pastor Vitor, como é que a gente encerra esse estudo desse texto como um todo, fazendo as ligações desses pontos? Traz pra gente aí uma fala final, levando aqui para quem está nos assistindo. Tu quer falar? Fala só uma coisa aqui rapidinho. É muito importante a gente diferenciar entre ser antipático e ser posicionado, né? Porque tem crente que é desgostado porque é antipático mesmo. Sim. É porque não sabe conversar, porque não sabe falar. E tem a diferença de eu me posicionar sem ser antipática, né? Então, é muito importante a gente fazer esse diferencial, porque às vezes o crente se enche de si para falar: o mundo não gosta de mim mesmo porque eu sou crente. Não, às vezes, cara, tu tem que dar uma melhorada, entendeu? Às vezes é o teu pecado mesmo, né? É ego, enfim. Às vezes tu tem que dar uma melhorada no sentido de não ser antipático. E muitas vezes a pessoa também fala: não, mas fulano disse que eu nem pareço crente. Então, peraí também, né? Porque, né, existe essa linha muito tênue que muitas vezes as pessoas confundem. Então, é muito importante a gente ficar realmente em alerta para saber se a gente não está afastando as pessoas ou se a gente, de fato, está se posicionando como a Bíblia quer que a gente se posicione, como o Senhor quer que a gente se posicione. Perfeito. Então, meus queridos irmãos que estão nos escutando, eu tenho uma profecia para dirigir para o seu coração. E a profecia é: esse ano, 2026, Deus vai colocar você em várias provações. Essa é a profecia. Alguém recebe, irmão? Não ouvi nenhum amém. Porque Deus faz isso para forjar o nosso coração. Deus faz isso para nos lembrar que Ele está voltando. Que Ele é o nosso grande tesouro. Que Ele é aquilo que nós recebemos do Pai. Que essas coisas que a gente conquista aqui, nossos planos e objetivos, é pequeno demais para a sua glória, para a sua beleza, para o seu amor. É pequeno demais. Que nós possamos lembrar disso. Lembrar também que Ele continua trabalhando em silêncio no ordinário da nossa vida. Uma aparência de um silêncio, né? Um aparente silêncio. Que nós precisamos ter paciência com os nossos irmãos. Que Jesus está cuidando de nós da mesma forma como Ele cuidou dos profetas. E que no final nós vamos chegar lá na cidade celestial, como diz John Bunyan no livro Peregrino, né? Vamos chegar lá, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas nos mantendo íntegros. E essa integridade só vem também pelo favor do Espírito Santo, que vai nos capacitando todos os dias. Então vocês, todos nós que estamos aqui, na verdade, vamos passar pelas provações. Mas, como o Senhor já falou, eu venci o mundo, né? Então, essas coisas são pequenas comparadas a um Deus que venceu o mundo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Antes da gente encerrar, vou pedir para nossa irmã profetisa também, Iana, fazer uma oração para a gente encerrar o momento e depois a gente faz aí a nossa despedida. E calma aí, fica até o final porque tem um recadinho para você aí depois da oração. Eu tenho uma profecia também. Opa! Sejam pacientes. Aleluia. Boa essa profecia. Essa é boa. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada porque a Tua palavra é viva, é eficaz, ela alcança o nosso coração, mais profundo e íntimo no nosso ser, Senhor. Amém. E ela fala conosco, Senhor. Ela nos lembra, Senhor, que nós devemos confiar em Ti, que nós devemos ser pacientes, meu Pai. Não nas nossas forças, Senhor, mas porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de compaixão. Senhor, que nós possamos olhar para Ti, meu Deus, que o Senhor, todos os dias, Pai, quando nós acordarmos, Senhor, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos faça viver
com a perspectiva do céu celestial, Senhor. Amém. Que nós devemos olhar para o nosso trabalho, para o nosso relacionamento, para a nossa vida, Senhor, da perspectiva do céu, do alto, entendendo que nós estamos aqui ansiando pela sua vinda, Senhor, porque que a nossa esperança não está nas nossas conquistas terrenas, Senhor, mas naquilo que o Senhor já nos deu, no tesouro que o Senhor já nos entregou, na salvação que o Senhor já nos deu, já conquistou por nós, meu Pai. Senhor, que nós entendamos que o Senhor, a única coisa que o Senhor nos pede é descansar em Ti, meu Deus. É um esforço para nós que nós queremos fazer, nós queremos ter o controle de todas as coisas, mas nós te entregamos, Senhor, todo o controle e direção das nossas vidas, Amém. meu Pai, para que o Senhor conduza segundo a sua perfeita vontade, meu Deus. Meu Pai, que nós possamos ser pacientes com os nossos irmãos, meu Deus. Que o Senhor trate o nosso coração, a nossa vida em comunidade, meu Deus. Que não haja espaço para inimizade, Senhor. Que não haja espaço para frieza de coração. Que não haja espaço para murmuração, Senhor. Mas que o Senhor possa trabalhar em nós, meu Deus. E que nós sejamos íntegros, Senhor. Que nós vivamos de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua verdade, Senhor. Amém. Não esperando uma recompensa ou um aplauso, Senhor, mas sabendo que é aquilo que o Senhor quer de nós, querendo somente a Tua aprovação e não a aprovação dos homens, meu Deus. Que, Senhor, para nós seja mais importante Te agradar do que agradar aos homens, meu Amém. Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece, nos ajuda, Senhor. E obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Teu amor vai atrás de nós, meu Deus, e o Senhor não nos deixa andar na direção errada. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E olha, assim a gente encerra a nossa série de janeiro, além da agenda. Encerramos com essa mensagem estupenda do Senhor Jesus para o seu coração. Essa palavra em Tiago, que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que você sabe também vão ser edificadas. E quero te fazer um convite. Feriado de carnaval, dias 14, 15 e 16 agora de fevereiro, nós teremos a nossa conferência 2026 da base. Uhul! Uhul! Conferência 2026, não perca, tá também estupenda a programação. Sábado, dia 14, a partir das 17 horas, nós vamos ter 2 pregações. Domingo, dia 15, a gente vai ter pela manhã às 10 horas uma pregação e à noite, a partir das 18 horas, também vamos ter pregações. E na segunda-feira, dia 16, à noite, às 18 horas, nós vamos ter também outra pregação. Vamos ter aí Pastor Vitinho, Pastor Davi Araújo, Pastor Aldo Moraes, Pastor Gediel e Madison Oliveira. Então, só gente de alto gabarito. Não perca esse programa e faça a sua inscrição. Entre lá no Instagram, @baserenascença. Você clica no link do perfil e lá você consegue fazer a sua inscrição gratuita. Tá bom? Pastor Vitor, muito obrigado pela presença. Deixa aí sua mensagem final. E Ana também, muito obrigado. Depois fala um pouquinho aí como foi a tua experiência de participar aqui do nosso Base Talk. Meus irmãos, que Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês. Leiam a Bíblia, façam o devocional de vocês e que Cristo Jesus possa brilhar no seu coração. Tamo junto, Deus abençoe a nós. E sábado, 6h30, os jovens da base. Você que não é jovem. Porra, mano, fala assim. Você, Diego. Opa. Assim, você que é um jovem. Que se considera que jovem. Se considera jovem, me perdoe, né? Mas assim, você é o nosso convidado especial. A gente vai ter um culto abençoado. Deus vai se fazer presente. E sexta-feira também temos vigília às 9h30. Deus abençoe. Às 9, né? A vigília. Às 9. Às 9. Meus irmãos, sejam pacientes, busquem no Senhor, confiem no Senhor. Não tentem com a sua própria força, porque o que você sabe fazer de melhor é pecar. Então confie, deposite sua confiança no Senhor. Nos vemos aí na sexta-feira na vigília, tá sido uma bênção. Não faltem, não sabem que vocês estão perdendo. E sábado, às 18h30, no nosso culto de jovens. Espero vocês, nos vemos aí. É isso aí. Boa semana. Venha mais vezes, viu, Iana? Participe mais obrigada. Aqui com a gente. É verdade, né? Não falei. Tava tensa, porque eu não sabia como que era, mas
Gostei. Gostou? Deu pra Gostei. limpar a imagem também? Eu acho que eu fiz foi piorar a minha imagem, mas tá tudo bem. Pelo menos Jesus foi pregado aqui. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até o final. Não esquece, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa o sininho e até a próxima semana. Deus te abençoe.